e eu volto com vocês ao vivo aqui no Mulher de AZ pela Just TV. O tema para você que está conectando agora é o quê? Os cuidados com a nossa coluna através dessas ferramentas aqui que fazem parte do nosso dia a dia, né, Davi? Davi no primeiro bloco mostrou como a gente deve usar da maneira certa o celular, o iPad, o notebook, e agora a gente vai mostrar para você que está aí assistindo a gente qual a maneira ideal, a postura ideal para que essa pessoa tenha conforto. Vamos lá. Bom, pensando antes nos aparelhos, a gente tem que pensar também na nossa coluna vertebral. Essa aqui é uma coluna vertebral. Quando a gente pensa na coluna, nós temos todos os arcos da coluna vertebral, que é o arco lombar, né? Ele faz essa curvaturazinha. Aí tem a região torácica, que é a cifose torácica, e a lordose lombar. A gente tem que sempre preservar esses arcos. Esse é fundamental. Por quê? Eles formam uma espécie de mola. E quando a gravidade atua, ela amortece melhor o nosso peso, né? As estruturas elas sofrem muito menos. Quando a gente utiliza um aparelho celular, o que acontece? A gente tende a alterar essas curvaturas. Por exemplo, a gente vai sentar para mexer no notebook, coloca ele no colo. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Né? Então, aqui é o bumbum, né? Você sentou e aqui você está mexendo. Falando, a gente recebeu uma mensagem aqui, Luciana, um beijo para você, obrigada pela audiência, falando exatamente isso. Ela tem o Note, ela tem o apoio, ela está falando que ela tem o apoio, e ela usa o Note com apoio, mas mesmo assim ela sente muita região na lombar. Sim, porque quando a gente usa o apoio para notebook, a gente nunca pode esquecer que a gente está sentado aonde? Muitas vezes num sofá. E o sofá, ele é mais macio do que uma cadeira, em via de regra, né? E quando você tem um sofá macio, você vai sentar nele por um longo tempo, você tende a escorregar o bumbum, seu bumbum afunda no sofá. E você começa a retificar um pouquinho a sua lombar. Nessa que você retifica a lombar, você começa a esticar um monte de ligamento que está aqui. E o disco, né, ele tende, retificando, ele abre atrás e você pode desenvolver uma sobrecarga maior em cima do disco. Aí você imagina que você está assim, né? O pescoço, você vai flexionar a cabeça, né, para você poder visualizar o aparelho. O que vai acontecer? Você perdeu a curvatura do pescoço e a curvatura da lombar. Então você começa a sobrecarregar essa estrutura. E a coluna vertebral, ela é uma estrutura que ela trabalha em grupo. Imagina, são cerca de 144 articulações que trabalham em conjunto. Olha. Quando você tem uma alteração em algum segmento da articulação, você começa a perder o movimento e as outras começam a fazer a função daquela que não está fazendo. Vamos imaginar que cada articulação é uma pessoa e nós temos uma equipe, um grupo. Digamos que uma dessas pessoas, ela ficou doente, aí ela ficou afastada do trabalho. Aquela função daquela pessoa, ela vai ser passada para o pessoal que ficou. Só que aí as outras pessoas vão começar a trabalhar mais do que deveriam e aí ela vai começar a adoecer. E ela vai falar assim, putz, eu não estou conseguindo mais trabalhar, eu preciso me afastar também. Muita hora extra. Muita hora extra. E aí começa a ter uma sobrecarga de várias articulações. Então você começa a ver que inicialmente era uma articulação que não movimentava direito, aí daqui a pouco virou outra, depois outra. E até então, nada aconteceu na empresa. Tá uma sobrecarga, todo mundo reclamando de trabalho excessivo, mas ninguém reclamou. Até que um dia impacta no cliente. E nessa hora que impacta no cliente, sabe o que aconteceu no seu corpo? Dor. Olá. Que é aí que realmente a coisa aconteceu. Chegou uma mensagem aqui pra gente do Roberto. Roberto, obrigado. Os homens de AZ são muito bem-vindos aqui no programa, viu? E ele está dizendo que quando você ilustrou, ele se viu. Ele tem o hábito de assistir muito filme no chão, ele senta muito no chão. Isso acontece para quem tem o hábito de sentar no chão? E também o chão, assim, tudo é 880, né? Quando a superfície onde você sentou é muito macia, te prejudica. E se ela for muito dura, te prejudica. Por quê? Quando você você senta em cima de uma estrutura dura, rígida, a resistência em cima da sua musculatura ela é maior. Imagina que vamos pegar a carteira, por exemplo. Você senta com a carteira no bolso de trás. Os homens fazem muito isso. E sentam em cima de uma cadeira macia. Aquela carteira é dura. E a pressão que a carteira exerce faz com que a musculatura enrijeça, porque é uma forma dela tentar se defender. E nessa dela tentar se defender, essa rigidez excessiva começa a gerar inflamação.
Ele está dizendo, Roberto, obrigada, adoro esse ping-pong. Ele está dizendo que não só assistir filme, como também com note. Ele fica com note, com apoio, mas no chão. Não, isso é terrível. Porque você, Olá, o Roberto, chão como é duro, cuidado, porque o chão, ele é duro. Então, a pressão é muito grande em cima da coluna. E aí essa pressão vai fazer com que as musculaturas enrijeçam. E se você ficar muito tempo assim nessa posição, vai piorar, porque a musculatura ele é um tecido biológico, uma hora ela cansa, ela fadiga. E nessa fadiga, a inflamação vem e a dor aparece. Olha e impacta em articulação. Por isso que é muito importante, tão importante quanto mudar o estilo de vida, é sempre fazer um check-up na coluna vertebral. É difícil a gente parar para ver as pessoas fazendo check-up na coluna. Vão para o dentista fazer check-up, vão para o cardiologista. Mas alguém já fez um check-up na coluna vertebral? Olha só, é muito preventivo, difícil, né, Davi? Exatamente. Isso é muito importante, E se a gente parar para ver, olha só, aquelas mocinhas mais velhinhas, né, as nossas senhorinhas. As nossas senhoras de Ásia queridas. Exatamente. Você vê que grande parte um dos grandes motivos em relação à saúde que impede elas de fazer as atividades que dão prazer é a dor nas costas. Você vê que a dor nas costas, a degeneração na coluna, ela limita o nosso movimento, ela deixa a gente até mais cansado. Em qualquer idade, né, Davi? Em qualquer idade. Muito ruim, gente. Mas a tendência, conforme você vai envelhecendo e não cuida da coluna, é piorar. Então a gente precisa realmente, que nem a gente leva um carro para calibrar, para balancear o pneu, calibrar o pneu, a gente precisa também levar nosso corpo para profissionais especialistas para fazer esse check-up. E um desses profissionais é o quiropraxista, que é o profissional que vai realmente avaliar a função de articulação por articulação, vai sentar para ver como que está cada trabalhador, daquela analogia que eu fiz, né, de cada articulaçãozinha e ver se existe alteração. A partir do momento que tiver alteração, isso, Davi, é importante para quem está assistindo a gente. Se faz através de um exame ou se faz mesmo através de uma análise no consultório? Os dois, né? Depende muito da queixa que o paciente tiver. Tá. Se for uma questão preventiva, geralmente exames de imagem não são tão necessários, salvo alguns casos, né, que aí a pessoa tem uma alteração na estrutura e precisa dar uma checada. Mas, em via de regra, o quiropraxista ele vai avaliar muito a funcionalidade daquele segmento. E ele vai dar muita importância para essa funcionalidade. Não digo mais importância do que a estrutura que a gente vê no exame de imagem, mas hoje em dia a área de saúde ela avalia só a estrutura, mas ela não avalia a função que aquela articulação dá. E todos esses estilos de vida ruim, seja utilizando tablets incorretamente, celular incorretamente, notebook incorretamente, tudo isso faz com que as nossas articulações comecem a sofrer sobrecargas muito grandes. E as articulações começam a perder movimento, você não percebe isso, a musculatura começa a ficar pesada, você começa a sentir que seu corpo está mais pesado, está mais difícil de você fazer um movimento e você vai deixando. Chega uma hora que acontece? Inflama e dói. Aí quando você vai no quiropraxista para avaliar aquela coluna, tem um monte de segmento alterado. Poxa vida, e se tivesse feito um trabalho preventivo, olha Exatamente. só. Inclusive, Simone, obrigada pela audiência, um beijo para você. A Simone pergunta, olá, qual o melhor exercício para a coluna? Existe algum? Existe. Geralmente, isso já é uma preferência minha. Eu gosto muito das atividades isométricas, dos fortalecimentos isométricos, que são aqueles fortalecimentos que eles não causam movimentação repetitiva. Você vai numa musculação, você faz repetição. Bastante. Né? Essa repetição ela é para trabalhar, em muitos casos, hipertrofia, para aumentar a massa muscular. Essa repetição, se você faz posicionando errado e você repete, pode sobrecarregar a articulação. Então, é importante sempre, no começo, trabalhar a isometria, porque a musculatura da coluna vertebral, ela tem uma característica diferente da musculatura, por exemplo, do braço. A do braço ela tem que ser explosiva, para dar um golpe, para pegar uma caixa, para dar um puxão. Então, essa musculatura do braço ela é diferente. A da coluna, ela precisa contrair o dia inteiro, porque você está sentado, a sua musculatura está contraindo. Você está deitado, a musculatura ainda contrai. Você está em pé, ela contrai. Ou seja, ele é um músculo que precisa contrair a todo instante. Toda hora ela está lá tensionando. Então, o que a gente precisa fazer? A gente não tem que dar uma característica para essa musculatura de explosão. Ela não tem que estourar do nada. Ela tem que ficar segurando, contraindo pouquinho em pouquinho durante uma longa jornada. Por que quando a gente trabalha, a gente sente dor durante o trabalho pela postura? Porque a gente fica na mesma posição, aquele músculo foi recorrido
por um tempo muito longo, ele começa a fadigar. Aliás, a Érica mandou uma mensagem para a gente. Érica, obrigada pela audiência, pela participação. Com certeza o programa fica muito mais dinâmico com a participação de vocês. Ela perguntou exatamente isso, que na empresa não tem o suporte adequado e ela sente muita dor. O que ela deve fazer? Ou ela solicita para o RH, né, ver essa possibilidade, se a empresa ela tem até orçamento para fazer esse investimento, porque quando a gente fala em empresa, é um caso um pouquinho mais complexo. Por quê? Se muda para um, tem que mudar para todo mundo. Dependendo do número de funcionários da empresa, isso pode influenciar, impactar muito no orçamento da empresa. E aí acaba inviabilizando. Exatamente. Né? O que eu dou de conselho? Não espera a empresa tomar atitude, porque é a tua saúde que está em jogo. Então, adquira você mesmo um aparelho. Esses equipamentos de suportes, eles são baratos, eles não são caros. Por R$40, R$50 você encontra um suporte. Alguns melhores você encontra por R$80, R$100, mas são suportes que você vai usar, vai comprar e vai sempre usar ele. Ele é um investimento teu. É um investimento para a tua saúde, com certeza. Lembrando que uma vez que vem o suporte tem que vir também o teclado. Aumenta um pouquinho o custo, mas ele é o recurso que você precisa ter, já que você trabalha com notebook, para que você previna dor nas costas. É importante, não adianta só o suporte, tem que ter o teclado. Tem que ter o teclado, senão aí começa a ganhar outro probleminha. Aí. João, obrigada pela audiência, um beijo para você, os homens de AZ aqui firme e forte, você viu? É verdade que ter uma cama dura faz mal para a coluna? Depende muito. A cama dura, a gente geralmente indica que são aquelas camas ortopédicas, né, colchões ortopédicos, eles são mais rígidos do que os normais, né, do que os não ortopédicos. Geralmente, pacientes, pessoas que têm processos de artrose, onde você tem que evitar muito movimento na articulação, a gente indica colchões mais rígidos. Provavelmente você já deve ter ouvido falar de pessoas relatando assim, eu estou dormindo, sinto dor no meu colchão, aí eu deito no chão e a dor passa. É verdade, já escutei. Eu sempre escuto isso. Por quê? Porque quando você você deita numa superfície rígida, você não causa muito movimento na articulação. E aí, o fato de você não movimentar, não forçar muito o movimento dela, acaba não provocando a inflamação. Agora, quando a gente pensa em colchão, qual que é o melhor? É o colchão mais rígido ou mais macio? Depende muito da postura que você usa para dormir, depende do seu peso, depende da sua saúde atual, e depende do tipo de travesseiro que você tem também como apoiador. Emplacando aí, a Sandra já fala exatamente isso. Tenho um colchão mais macio, mas durmo de bruço. Isso tem problema? Tem. Eu também adoro, mas eu sei que tem. Davi já falou isso, Dormir de bruço Sandra. É um crime para qualquer tipo de superfície, seja colchão duro ou macio. Mas é tão bom, né, Davi? Mas não pode. Sabe qual que é uma dica boa? Uma dica legal, que eu estou tentando usar e funciona. Conta. Quando a gente deita de barriga para baixo, de bruço, a gente tem uma necessidade de cobrir, de apoiar a parte da frente do nosso corpo. Então, o que eu faço? E falo para muitos pacientes meus e tem dado certo. Deita meio que de barriga para baixo mesmo, só que em cima de um travesseiro e abraça ele. Tá. O que vai acontecer? O travesseiro, por ser mais curtinho, ele vai forçar você a cair um pouquinho para o lado. Só que o fato de você estar abraçado com o travesseiro dá uma sensação que você está de bruço, mas na verdade você está de lado. Então, é uma forma de você abraçando, você começar a mudar a posição. Entendi. É muito legal. Agora, uma coisa que a gente tem que usar como regra, pensando no colchão. Sempre que a gente for escolher um colchão, ou até pensando em atividade física, busque um quiropraxista para fazer essa avaliação. Tá. Porque depende, na hora que você vai escolher um recurso desse, um colchão ou um travesseiro, é fundamental que você saiba qual que é o tipo de saúde que você tem, qual que é o tipo de mecânica que você tem. Legal. E aí, de acordo com essa mecânica, aí sim nós vamos escolher os melhores instrumentos para o seu sono. Olha só. Uma dica muito legal para pessoas que ficam também na cama mexendo com tablet. Antes de você passar, só para fechar aqui, João, obrigada pela participação. Eu durmo de lado, faz bem? De lado é uma postura que a gente indica, né? O que, assim, é importante quando você está de lado é ter um travesseiro entre os joelhos para equilibrar a pelve, para não causar nenhuma alteração na ossatura e na articulação em si. Ter um travesseiro que esteja mais ou menos na altura do seu ombro, para sua cabeça não fazer nem isso aqui e nem isso aqui. Então você tem que deixar ela equilibradinha. Ela é alta, mas é muito macia. O final dela, a resistência final dela, tem que ser na altura do seu ombro.
E você pode abraçar um travesseiro para dar uma escoradinha. É uma boa tentativa. De lado é uma das posturas recomendadas, mas tem que ter esses itenzinhos aí, esses travesseiros acessórios para ajudar. E quando a gente pensa aí sim no tablet, na cama, uma coisa que é legal, até sentado dá para fazer. Pega um travesseirão e coloca no teu colo. Aí na hora que você colocar no seu colo, você fixa o teu ombro e apoia, e fixa o seu cotovelo, e apoia o tablet em cima do travesseiro. Você não vai ter que ficar levantando ele e fazendo força com o braço, e você vai conseguir mexer ele mais ou menos numa altura adequada. Olha, isso é bem legal. É muito bom. Só que não é porque você está com o travesseiro agora e está apoiando e vai prejudicar menos, que agora você vai ficar 4 horas com o tablet na cama. Tem que, Aí não adianta, né, Davi? Tem que usar pouco. Não pode usar tanto assim. Tem que evitar usos excessivos. Tem gente mandando aqui pra gente, e dormir de lado com a mão como se fosse o travesseiro, não pode. Então, tem alguns casos onde a pessoa dorme em cima do braço e ela sente aqueles formigamentos matinais. Você pode prejudicar uma coisa que a gente chama de túnel do carpo. Então, é sempre bom evitar de você dormir em cima do punho, ou da mão, mas principalmente do punho, porque tem a questão circulatória e você também pode provocar alguns tipos de inflamação muscular, articular ou em nervos que pode trazer padrão de formigamento. Então, assim, dormir em cima da mão, do punho, do braço, não é muito interessante, é legal, o ideal seria deixar. Agora, tem as pessoas que colocam um travesseiro embaixo a mão, não tem problema, aí você pode usar. Pode. A não ser que assim, você sinta que a pressão está muito grande em cima do punho. Aí tem que ficar de olho. Chegou aqui pra gente, Marina, obrigada pela audiência, um beijo para você e a tua participação, viu? Ela está dizendo a questão dos tablets com as crianças. Ela tem 2 filhos e eles são viciados. São viciados no em tablets. Bom, vamos pensar nos filhos no seguinte. A criança, ela está num processo de desenvolvimento. Então ela tem, em muitas regiões do osso, cartilagens que elas se transformam em osso e vão fazer com que a ossatura, a postura da criança comece a realmente se solidificar e ser aquela definitiva. Então, quando ela é criança e você começa já a adotar posturas inadequadas, no caso com o tablet, pode forçar uma postura inadequada e essa calcificação da cartilagem de crescimento da criança começa a se calcificar, se ossificar numa postura inadequada. Então pode prejudicar nesse sentido. Então até os 16, 17 anos, casos 18 anos, tem que sempre ficar, é o momento para ficar de olho na coluna. Porque dali para frente, se você teve uma postura inadequada na infância, você pode sofrer muito dor nas costas. Evitar sempre a retificação. Regra mesmo. Regra, vamos lá. Regra, mulher de A a Z. Atenção, gente, regra. Nós temos que preservar o arco da coluna vertebral. Se nós escorregamos o bumbum, flexionamos o pescoço, a gente vai causar, isso, Davi, no caso, mostra. A gente vai causar aqui, ó, esse é o normal, né? O que a gente vai fazer? Escorregando o bumbum e flexionando o pescoço, a gente vai causar uma retificação. Que seria essa postura. Exatamente. Isso está errado. E é automático, você escorregou o bumbum, a cabeça já vai para frente. Já vai, Então, a gente não pode, a gente tem que evitar adotar posturas que retifiquem o arco da coluna vertebral. Dessa forma, você realmente previne que essas lesões aconteçam. Então, isso é fundamental. Essa é a grande regra. Puxa, que legal, tá vendo? Fazendo isso fica tudo mais fácil, né? Exatamente. Deixa eu te falar, chegou aqui pra gente, e eu quero até dividir uma situação minha também com você. A minha filha, ela tem 7 anos e eu tento evitar ao máximo, mas não tem jeito. A tecnologia faz parte, né, da vida delas. E aí a gente, às vezes, está com o tablet, ela senta e começa a brincar com o tablet. E a gente tem uma brincadeira que é assim, postura de estudante. Tem isso na escola dela e eu adotei em casa. Postura de... Aí ela tá meio assim, né, com o tablet. Lá no joguinho, postura de estudante, ela já faz isso. Então, isso a gente já pode trabalhar com a criança desde agora, né? A conscientização. Né? Quando a gente pensa em prevenção, em lesões na coluna vertebral, a gente tem que imaginar e tem que acrescentar vários itens na nossa vida. Exercício físico. Porque exercitando a musculatura, no caso até a isometria é muito legal,
mas fazendo esse tipo de exercício, você já começa a dar resistência para a musculatura segurar você na postura correta. Essa é a primeira grande dica. O corpo já começa a entender isso desde essa idade. Ela já consegue segurar melhor na postura. Olha que legal, gente. Segundo, a conscientização mesmo de você sempre mudar a sua postura quando você percebe que está errado. Então tá assim, lembrei, não vou ficar com preguiça e não mudar. Corrige. Corrige. Na tentativa de correção, aquela tentativa frequente, você começa a adotar um estilo de postura. Essa é a segunda grande dica. A terceira, atividades preventivas terapêuticas. Hoje, no Brasil, existem 800 profissionais no Brasil inteiro, é nova profissão, de quiropraxia, que esse profissional ele precisa fazer uma faculdade de quiropraxia. Ele não é um curso livre, um curso técnico, um curso de especialização, ele é um curso de formação, de graduação. Esse profissional, ele vai realmente dizer como que está a interação de todas essas articulações. E avaliando essa interação, ele vai restaurar essas alteraçõezinhas e te levar, te nortear para o caminho certo da saúde, da qualidade de vida e dos menores riscos de desenvolver dores nas costas. Tá chegando aqui pra gente mais mães de AZ aí, dividindo também as experiências com os filhotes já precoces na tecnologia, né? Inclusive isso foi até capa de Veja, né? As crianças estavam ganhando iPhone de presente das crianças, né? Tem várias que conheço também. E aí a Beth está falando que no restaurante é muito comum, né? Isso também acontece com a gente, é muito comum hoje os pais acabarem dando o recurso da tecnologia para distrair um pouco mais as crianças. E muitas vezes eles estão numa postura errada. O que fazer? Porque às vezes os pais também estão distraídos e as crianças muitas vezes elas não apoiam o tablet na mesa. É o ideal apoiar? Não é ideal? Num restaurante? Ou por exemplo, apoiar o tablet na mesa e você ficar usando muito o tablet, eu acho que assim, a gente tem que dosar o quanto a gente usa aquele aparelho. Isso é uma coisa que a gente tem que evitar muito. Se você fica muito tempo usando aquele aparelho, independente da postura que você adotar, já vai machucar. Apoiado, por exemplo, em cima da mesa, né, você sempre vai fazer isso aqui. Né, você flexiona o pescoço. E nessa hora que flexiona, você tensiona a musculatura, você sobrecarrega a articulação, sobrecarrega a musculatura como um todo da coluna vertebral inteira. Então, é evitar o uso excessivo do tablet. E sempre, como regra, não flexionar tanto o pescoço, é jogar a cabeça mais para cima. Então, se possível... Vamos ilustrar a situação no restaurante, Davi, vamos lá. Tem uma mesa aqui, eu apoio os meus braços em cima da mesa e levanto o tablet. E aí nessa eu começo a mexer. Então a criançadinha vai estar com o bracinho apoiada na mesa? Apoiada na mesa. Olha que legal, gente. É o que a gente fala de menos ruim, não é que é saudável, é menos ruim. Tá. Então, apoiou. Você tem o suporte, as suas mãos estão em apoio, então você não tem mais que ficar segurando tanto o tablet. E aí você começa a realmente mexer, usando o polegar. A criança, o dedinho dela é menor, não chega. Então, assim, é complicado mesmo, né? Você tem que apoiar. Muitas delas são joguinhos também, né? Às vezes estão na fase de alfabetização. Então, elas não têm mais tanto essa facilidade como nós, adultos. Então, elas vão ficar com a mãozinha aqui, mas de repente pode ficar com uma mãozinha outra livre para brincar? Pode ficar apoiando na superfície, né? E usar outra, mas sempre revezar. É até bom, porque se você reveza a mão... Olha que legal essa dica, revezar. Revezando a mão, você também trabalha os dois lados do cérebro. É menos ruim né? assim, né, Davi? E melhora a coordenação, dependendo do game, do joguinho, né? Entendi. Mas assim, o uso excessivo do aparelho é o que realmente causa o grande problema, porque vamos pensar no seguinte, até então, quando veio a tecnologia móvel, nós usávamos pouco, né? O que aconteceu? Tanta coisa começou a vir, tantos aplicativos para facilitar a nossa vida começaram a surgir, que a gente ficou cada vez mais utilizando aquele aparelho. E aí a gente se pega muitas vezes ficando 1 hora, 2 horas, 3 horas com aquele aparelho na mão. E o aparelho, ele não só danifica também a questão mecânica do corpo e leva a lesão, mas ela também tem um impacto social, um impacto emocional. Isso é muito importante. E a gente nunca pode deixar de dizer realmente isso. A internet, por exemplo, o Facebook, né? Hoje a gente tem 1000 amigos, 500 amigos, mas quantos daqueles 500 amigos, eles fazem parte de verdade da sua vida? Então, a partir do momento que a gente começa a utilizar muito as redes sociais, através desses aparelhos, e acha que a gente está abalando, está todo mundo curtindo as nossas fotos, aí você para ver o que realmente agregou na sua vida. A sua vida é baseada em 300 curtições de uma foto que você postou. 30 comentários. 30 comentários, ou de pessoas realmente que estão ao seu lado,
e que fazem parte da sua vida e que agregam de alguma forma na sua vida. Então, existe... Ponto de reflexão, hein, gente? Ponto de reflexão. Quiropraxista também. Ponto de reflexão. Também serve para ajudar. Tá chegando aqui pra gente, Elisângela, obrigada pela tua audiência. Pegando o gancho que a gente falou de atividade física agora há pouquinho, você deu a sugestão, ela pergunta se Pilates também é indicado. Sim, quando a gente fala em exercícios isométricos, muitos desses exercícios são praticados no Pilates. Tá. Então, são exercícios muito legais. O Pilates ele tem um foco muito bom no abdômen e tudo que a gente faz, começa a prestar atenção. Você vai pegar um peso, você vai girar, você vai carregar qualquer tipo de objeto, observa o seu abdômen, ele sempre contrai um pouquinho. É verdade. Você vai andar, você vai levantar, você vai deitar, tudo você precisa do abdômen. Então, se você tem um abdômen fraco, o que vai acontecer? Você vai usar outros músculos que não deveriam ser contraídos, ser utilizados nesse momento, e por não ser preparado biologicamente, ele machuca mais fácil. Então você começa a ganhar dor. O Renato pergunta se o yoga também, ele é praticante de yoga. Sim. E ele pergunta se traz benefícios que ele... Agora que ele coloca, ele não sabe se a dor amenizou porque ele relaxa ou se realmente é o benefício da atividade. Vamos pensar assim, ó. Não, a gente nunca pode generalizar dizendo Pilates faz bem para todo mundo e yoga faz bem para todo mundo. Não dá para dizer isso. A gente tem que pensar assim. Por isso que é importante a gente sempre buscar um especialista antes de você ir buscar uma outra atividade. Por quê? O especialista ele vai ver se você tem uma articulação muito móvel ou se ele tem uma articulação muito rígida. Se você tem uma articulação mais rígida, dar mobilidade para essa articulação pode ser bom. Agora, se você já tem uma mobilidade muito grande, ou seja, a articulação movimenta muito fácil, ela é muito flexível, e você busca uma atividade que traz mais flexibilidade ainda, pode gerar o que a gente chama de instabilidade articular. Então a yoga, dependendo do estilo de yoga que tem, existem vários estilos. Sim. E dependendo do tipo de yoga, ela pode favorecer a flexibilidade. Em alguns casos a flexibilidade pode não ser tão interessante naquele momento. Seja mais interessante talvez um fortalecimento para depois ganhar um pouquinho mais de movimentação. Então, yoga é bom, já vi muitas pessoas e recebo e indico pessoas para fazer yoga que melhora. Mas também conheço algumas pessoas que não se deram tão bem pelo tipo de corpo que ele tinha naquele momento e o tipo de exercício que ele praticou. Por isso, regra, especialista antes para ver se o seu corpo está legal para você exercer aquela atividade. Ah, quero fazer muito yoga. Vai no especialista e fala assim, ó, estou pensando em fazer yoga, o que você acha? O especialista vai olhar e vai dizer, ó, tua coluna está boa ou ela não está tão boa. Se ela não estiver boa, vamos preparar para lá no futuro você poder fazer essa atividade. Olha que importante. Aí já respondeu sua pergunta aqui, Sueli, falando sobre aula de bike. Ela disse que adora aula de bike porque malha, queima. Só que toda vez que ela faz aula de bike, mesmo gostando, ela sente dor na lombar. Tá. Então, essas dores, muitas vezes, elas podem vir por um probleminha que a gente chama de complexo de subluxação articular. Isso é um termo que quiropraxistas usam com muita frequência, que é a falha na movimentação da articulação que não dá para perceber em raio-x, ressonância e nenhum exame de imagem. Ou seja, hoje, quando a gente pensa em recursos de saúde, os profissionais hoje disponíveis no mercado, eles não avaliam tanto a funcionalidade daquela articulação. O quiropraxista, ele avalia, porque ele chama essas alterações de complexo de subluxação articular. Então, às vezes, pode acontecer de você ter um complexo, uma alteração de movimentação daquela articulação, e aquela articulação que está ruim, ela começa a ser utilizada em excesso e aí a inflamação acontece. Então é interessante ir no especialista, ver se realmente não tem nenhum probleminha assim, e aí, se tiver, o profissional já restaura, arruma, já dá aquela consertadinha básica e a sua atividade física vai ser feita com muito mais tranquilidade e colhendo realmente prazer, todos os benefícios. Bem-estar. Roberto, obrigada pela tua participação. Falam que abdominal é bom para a coluna, é verdade? É bom, é bom. A abdominal traz exatamente isso que você falou, a força do abdômen, né? Só que, você vê, tem um monte de detalhe, né? Quando a gente fala em abdômen, a gente divide ele em 4 partes. A primeira parte, a parte de cima, chama supraabdominal, aí embaixo tem infraabdominal e do lado chama oblíquo. Tudo aquilo lá é abdômen. Dependendo, tem quando a gente faz o fortalecimento lá da parte de baixo do abdômen, o infraabdominal, dependendo do exercício, principalmente aqueles que a gente levanta muito a perna, a gente contrai um outro músculo que chama ilho-psoas.
E o iliopsoas, ele... Contrai muito a perna mesmo com a planta do pé no chão? É isso que você Não, tá falando? é aquele que você deita, né? E você vai levantando a perna. Você só levanta a perna para fazer o abdominal. Nesses casos, quando você tenta fazer, dependendo do tipo de exercício, você pode aumentar a sua lordose lombar, que é essa curvatura aqui. Então, assim, a regra é, vamos fortalecer aqui embaixo para a gente tentar, né, retificar um pouquinho mais e equilibrar melhor aquela coluna. Mas se a pessoa já tem uma lordose, uma hiperlordose grande, o que vai acontecer? Alguns tipos de exercício abdominal que pega a parte inferior do abdômen podem provocar o aumento da lordose da lombar e machucar. Então, nesse caso, também é bom ver o especialista. Sempre, né? Sempre, gente. Com certeza. Sempre. Bom, para fechar, estão chegando várias mensagens. Para fechar, eu tenho aqui do Vinícius falando que ele trabalha o dia todo e que de 30 em 30 minutos ele tem que dar uma levantada e estralar todo o corpo. Estralar o corpo tem que ficar muito, muito, muito ligado nisso. Por quê? Quando a gente estrala uma articulação, faz aquele barulhinho. O que é aquele barulhinho? Conforme a gente vai usando a articulação, cria uma pressão negativa na articulação. É que nem um desentupidor de pia, que a gente fixa a borracha e dá aquele vácuo, e quando a gente separa faz ploc, né? Quando a gente estala a coluna vertebral é a mesma coisa. Só que o que acontece? Quando você estrala muito, você causa hipermobilidade daquela articulação, ou seja, um grupo de articulações movimentam mais do que deveriam. O que vai acontecer com as outras? Para segurar aquela articulação, ela vai movimentar menos. E nessa de movimentar menos, ela vai gerar uma inflamação maior pelo excesso de tensão muscular. Porque o que a articulação vai fazer se ela quiser movimentar menos? Ela não vai simplesmente movimentar menos, ela vai pedir para a musculatura contrair mais para ela segurar aquela articulação. Então, nesses casos que você estrala toda hora, a musculatura pode ficar muito tensa. E você fica sempre na necessidade de estralar, porque é algo que vicia um pouquinho. Vicia, é verdade. Mas tem o vício bom e o vício mau. O vício bom é você ser instalado por um profissional especializado nisso, que é a quiropraxia no caso. Ele vai detectar o segmento e vai só mexer naquilo que está ruim. Qual que é o instalar ruim? É fazer, né, livremente, sozinho, ficar se estralando. Mesmo aleatório, né? Virar aqui, ó, tá instalando. E tem regiões que a gente realmente não consegue estralar sozinho. Geralmente aquelas transições do arco. O que é a transição do arco? É quando termina a lordose da cervical e começa a cifose da torácica. E quando termina a cifose da torácica e começa a lordose da lombar. Essas transições de arco, elas são difíceis de manipular sozinha. Então você começa a ter um movimento muito grande nas de cima e aí nas de baixo começa a enrijecer muito. E aí você sempre vai sentir aquela mesma dorzinha, você estrala e daqui 5 minutos está de novo a mesma dorzinha. Então não é legal. É legal ir num profissional, ele examinar e mexer exatamente no segmento que você precisa. E fortalecer sempre. Você sabe que na minha clínica, a grande maioria das pessoas que tem dor nas costas, elas têm muita fraqueza da musculatura. Olha e só. elas falam que, muitas delas falam que fazem musculação. Sim. E ainda tem a musculatura fraca. Sabe por quê? Por quê, Davi? Porque existe uma falha de muitos profissionais desse ramo, onde eles não reforçam as musculaturas da postura. Olha aí, gente. Às vezes a gente quer ficar bonitão, quer ficar com o bíceps grande, todo o malhado, ombro grande, todo malhado, malhada. e a gente esquece das musculaturas que seguram a gente. E essas musculaturas, quando elas ficam fortes, né, quando a gente trabalha elas não ficam grandonas, isso não influencia na nossa estética. Então a gente acaba nem ligando para elas. Só que aí o que acontece? Aí que é o perigo. É o perigo, e é um perigo que assim, é um tiro no pé. Porque aí você se machuca, porque a musculatura já não aguenta, porque a cada vez que você carrega mais peso, você precisa de mais peso, e a coluna sofre mais e ela tem menos força para segurar aquilo lá. Aí então ela o fato de você fazer 50 abdominais, 150 abdominais, carregar um peso de 8 quilos não quer dizer nada, né? Isso não quer dizer que está trazendo bem-estar para a tua coluna, pelo contrário. Você tem que trabalhar aquelas musculaturas que reforçam de verdade a coluna. E não é um músculo só, é um grupo deles. Aí a pessoa vai se machuca fazendo exercício físico e aí tem que ficar parado meses, semanas, perde tudo aquilo que ela ganhou, uma grande parte, porque ela tem que voltar atrás no tratamento da coluna. Aí ela gasta um dinheirão para recuperar. É muito sem complicado. Sem contar autoestima, depressão, tudo isso. Pode também chegar nesse momento. Então a gente tem que sempre pensar na prevenção. Sempre pensar em mudar os hábitos, inserir exercício, mudar a postura e procurar um especialista para realmente a gente ter uma saúde muito melhor da coluna vertebral. Exatamente.
Aí preservar o quê? Qualidade de vida, saúde e bem-estar. Davi, maravilhoso. O pessoal que está me cobrando se vai ter mais perguntas. Gente, eu não consigo mais fazer pergunta. Excedi até o horário com o Davi, mas quando a gente começa a falar com ele, não tem jeito. A gente perde noção do horário mesmo. Eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram conosco aqui, mandando as suas dúvidas, interagindo conosco através das mensagens, dizendo para vocês que com certeza logo, logo o Davi vai estar aqui para falar sobre outros temas também, né, Davi? Me aguarde. Eu quero agradecer imensamente a tua participação, viu? É sempre muito bom ter você aqui, com todo o teu know-how, com todo o teu conhecimento, né, a tua credibilidade como profissional, falando de um assunto tão importante que preza a saúde e bem-estar, né? Muito obrigado. Sempre que você me convidar, pode ter certeza que eu deixo o que eu estou fazendo para vir aqui. Então já está feito o convite, quero você aqui em abril para a gente... Sabe o que eu percebi aqui, que deu bastante assunto, a questão de travesseiro. Vamos fazer uma pausa sobre travesseiro? Vamos falar. Tipos de travesseiro que melhoram a coluna vertebral. Então pronto, Davi volta aqui em abril para falar sobre esse tema para você. E não acabou não. Hoje o Mulher de AZ ganhou um extra, um bônus extra. Eu vou fazer um breve intervalo. Na sequência tem a matéria especial que a gente fez lá na TV Gazeta com a Carol Minhoto do Você Bonita. Fique comigo, eu volto em um minuto. Até já.